Olá, bom dia para vocês. Espero que vocês tenham passado uma boa noite de sono, de descanso. E hoje, nesse café da manhã, com vocês, eu quero falar de casamento. Você está esperando um casamento, jovem? Você já casou? Quanto tempo você esperou para se casar? Hoje vamos falar desse propósito de Deus na nossa vida. E para falar com vocês sobre o casamento, eu quero convidar vocês a abrir a palavra de Deus em Gênesis capítulo 2, do versículo 18 ao 25, que diz assim: A formação da mulher. Disse mais o Senhor Deus: Não é bom para o homem que esteja só. Far-lhe-ei uma auxiliadora que lhe seja idônea. Lembra de ontem? Nós falamos sobre isso. Havendo, pois, o Senhor Deus formado da terra todos os animais do campo e todas as aves do céu, trouxe-os ao homem para ver como este lhe chamaria. E o nome que o homem desse a todos os seres viventes, esse seria o nome deles. Deu nome o homem a todos os animais domésticos, às aves dos céus e a todos os animais selváticos para o homem. Todavia não achava uma auxiliadora que lhe fosse idônea. Então o Senhor Deus fez cair pesado sono sobre o homem, e este adormeceu. Tomou uma das suas costelas e fechou o lugar com carne. E a costela que o Senhor Deus tomara ao homem, transformou-a numa mulher e lhe a trouxe. E disse o homem: Esta afinal é osso do meu osso, dos meus ossos, e carne da minha carne. Chamar-se-á varoa. Depende de cada Bíblia. Tem Bíblia que diz mulher, tem diz depende de cada tradução. Porquanto do varão foi tomada. Por isso, deixa o homem pai e mãe e se una à sua mulher, tornando-se os dois uma só carne. Ora, um e o outro, o homem e sua mulher, estavam nus e não se envergonhavam. Esse foi o plano de Deus para o homem. Podemos ver que Adão, ele vivia praticamente sozinho naquele paraíso, né? E como eu já disse antes, alguma coisa faltava na vida de Adão. Faltava uma pessoa, um ser humano como ele, né? Com quem ele pudesse conversar, com quem ele pudesse passar bons momentos, né? Naquele jardim, e talvez ele precisaria de alguém para cuidar dele, simplesmente. E a tristeza, né? E com certeza estava triste com essa falta. E Deus, vendo que alguma coisa faltava para ele, né? Para que ele fosse completo, Deus fez tomar sobre ele um sono. E é incrível vamos
vamos dizer assim, a cirurgia de Deus. Incrível, porque Adão não precisou tomar nenhuma injeção de, como é que se fala? De anestesia. Deus simplesmente fez dormir. Fez cair um sono nele pesadíssimo. E Deus mexeu na costela de Adão. E Adão não sentiu nada. Não sentiu nenhuma dor. Nada. Nem sangue que deveria ter escorrido. Nada. E só Deus, né? Para fazer uma maravilha dessa. Quando Deus opera, Ele não deixa sinal. E da costela de Adão, Deus criou essa mulher maravilhosa que é você, que sou eu, né? Para esses homens que sem nós eles não são nada, nada. Então eu quero trazer para vocês 6 tópicos dessa narração, desse texto, né? Que podemos dizer que foi ali que Deus construiu a família, a primeira família. E nesse primeiro tópico tem 6 princípios para um casamento feliz. O primeiro tópico que eu quero falar com vocês é o remédio divino para a solidão. O remédio divino para a solidão. Vamos ler lá aqui no capítulo 2, versículo 18, que diz assim: 18. Disse mais Deus, o Senhor Deus: não é bom que o homem esteja só. Far-lhe-ei uma auxiliadora que lhe seja idônea. Né, Deus? Não era bom. Deus, tudo que Deus criou era maravilhoso, magnifique. Não sei mais falar magnifique em português, como é que é? Magnífico. E né, Deus criou o mar, Deus criou todos os seres marítimos. Adão, ele colocou, imagina, Adão colocou o nome de todos aqueles animais marítimos, répteis, tudo, plantas, árvores, flores, tudo que se imagina. Adão colocou o nome, mas o cara estava triste. O cara tava se sentindo meio vazio. Poxa, eu tô aqui nesse paraíso lindo, maravilhoso, mas não tô feliz. Tá faltando alguma coisa, Deus. Mas eu acho que ele não teve ousadia de falar com Deus, né? Mas Deus, ele conhece o nosso coração e ele viu que no profundo, no íntimo de Adão, estava faltando alguma coisa para ele. E foi lá e Deus fez a mulher para Adão. E o remédio divino para a solidão. Até hoje, não é bom ficar só. Eu me lembro quando eu era solteira ainda. Eu sofri muito de solidão quando eu era solteira. Nunca falei isso com ninguém, mas eu sofria. Chorei muito, chorava muito. E eu me lembro quando eu vim aqui para a França, a Torre Eiffel, ela é conhecida como um lugar romântico e assim, também é conhecido que todo casal que chega aqui na França ou que vai ali na Torre Eiffel e, né, ali eles tiram fotos e tudo. E uma vez eu
não sei, eu caminhando, né? Porque eu morava por ali por perto. Eu caminhando, cheguei lá na Torre Eiffel. E acho que era um sábado, né? E eu via aquelas pessoas, os casais, sabe? Os casado, namorado, tudo junto ali e eu sozinha. E eu fiquei muito triste com aquilo. Eu fiquei muito triste. Eu falei, nunca mais eu venho aqui. Nunca mais eu venho aqui nesse lugar. Sozinha, nunca mais. E depois desse dia, nunca mais eu fui ali na Torre Eiffel. Nunca mais eu fui passear na Torre Eiffel. Eu acho que eu só fui passear na Torre Eiffel. Desculpa, eu só fui. Eu passei por lá uma vez, passei. Eu acho que foi até nesse dia que eu senti uma tristeza profunda no meu coração. Eu falei, por que eu ainda estou sozinha? Por que eu sou sozinha? Por que todas as moças têm um companheiro, um namorado e eu sozinha? E eu fiquei muito triste. Eu falei, não vou mais naquele lugar que é conhecido como um lugar romântico. Eu falei, não tem nada de romântico na minha vida, então o que, é que eu venho fazer aqui? Então nunca mais eu fui. E acho que uma outra vez também que eu fui para assistir os fogos, os fogos de artifício do Dia da Independência. Que aqui é todo 14 de julho, o Dia da Independência aqui. E vocês já devem ter visto aí a Torre Eiffel é iluminada, tem show lá. E uma vez eu fui acompanhada com uma colega, fui, né? Mas acho que foi a última vez que eu fui ali na Torre Eiffel. Então, não é bom. Não é bom para o homem, não é bom para a mulher. Eu acho que ainda é mais difícil para a mulher que o homem de viver só, porque para o homem é mais fácil, sabe? Se ele quiser passar um momento com alguém, ele vai, paga para alguém, ou então é mais fácil. É mais fácil para um homem encontrar uma moça, né? E passar momentos de alegria com ela, passear, do que para uma mulher é mais difícil de se aproximar de um homem assim, sem conhecer e tudo. Mas é o caso aqui era Adão, né? Que estava ali sozinho. E Deus fez a mulher para ele. Então, a solidão não é projeto de Deus para o ser humano. Por meio do casamento, homem e mulher acham uma fonte de companheirismo e felicidade. Eu sou casada há 15 anos com meu marido, né? E antes de eu chegar aqui na França, claro, quando ele era mais novo, ele era um homem muito como que se fala? Mulherengo. Ele era um homem muito mulherengo, ele era novo. Se vocês vissem a Antonia, quando ele era mais novo, ele era lindo. Bem magro, mas bonito, tinha um cabelo enorme até aqui. Vocês estão vendo, tem aquela foto ali, é dele na escola, quando ele tinha o quê? 8, 9 anos. E ele ia lá, ele frequentava a escola onde eu trabalho hoje. Incrível. Mas ele não era feliz. Ele não era feliz porque uma vez ele chegou para mim, depois que a gente se conhecia, ele falou para mim, eu tinha medo de morrer sozinho. Eu não queria morrer sozinho, né? Eu queria encontrar uma pessoa, uma mulher séria, que pudesse passar o resto da vida comigo. E ele encontrou. Ele encontrou a sua Eva. Ele encontrou a sua Eva, que veio de longe, veio do Brasil para cá, né? E nós hoje somos casados há 15 anos e somos felizes, né? Eu amo meu marido, ele me ama e tem a verdadeira adoração até. Eu falo, não quero adoração por mim, você tem que adorar a Deus. Eu falo para ele. E ele tem medo, eu tenho medo de me perder, sabe? Não sei.
Mas por quê? Porque eu cuido dele. Eu fui essa ajudadora, eu cheguei na vida dele como essa ajudadora idônea. E é pena que eu não conheci ele antes, né? Até porque ele é mais velho do que eu. E mas Deus sabe de todas as coisas. E depois que eu entrei na vida do Antoninho, ele melhorou bastante. Bastante, bastante, bastante mesmo, eu posso dizer, sabe? Pra mim isso é um milagre, é um testemunho. E ele reconhece, e a própria família dele também reconhece a mudança que ele teve depois que é, eu casei com ele, né? Nós se casamos. Então não é bom a solidão para o homem, né? E nem para a mulher. Por meio do casamento, o homem e uma mulher acham sua fonte de companheirismo e felicidade. Né? Depois que Adão viu Eva ali na frente dele, aí sim ele foi feliz. Aí a vida dele teve um senso, né? Teve um senso, porque até então a vida dele não tinha senso nenhum, porque ele trabalhava e não se cansava. Tava com fome, tinha do que comer como a hora que quisesse, não precisava nem fazer comida, só comia fruta. Eu acho que nem carne ele não comia. A Bíblia não diz que Adão sacrificava animais para comer. Não precisava de comer, tinha carne. Eu acho que se comia carne deveria ser de peixe. E também água da fonte, que é água melhor do que essa, água da fonte. Hoje em dia a gente compra água aqui de garrafa que fala que é água da fonte. Mentira pura, porque metade, metade, né? Porque põe água da fonte, mas é misturado. Não é totalmente água da fonte. Você só vai beber água da fonte se você for numa fonte e beber daquela água, né? Eu já bebi água da fonte, às vezes quando eu passeio, a gente sai para passear. Aqui na França tem muita, mas muita fonte, muita mesmo. O que não tem na África tem aqui. Aqui tem muita fonte mesmo. Poços, é um lugar que muito poços, sabe? E Adão bebia dessa água, dessa boa água da fonte, sem química, sem sem estar contaminada por vermes, sabe? E essa era boa água e Adão tinha tudo, mas não era feliz, faltava a bendita Eva. E no tópico 12 eu quero falar de um presente de Deus, que está no versículo 18, dos 18 ao 21. Vou ler só o 21. Havendo, pois, o Senhor formado da terra todos os animais do campo e das aves dos céus, trouxe-os ao homem para ver como lhe chamaria. Deu nome o homem a todos os animais domésticos, às aves dos céus e a todos os animais selváticos para o homem. Então o Senhor Deus fez cair pesado sono sobre o homem, e este adormeceu, tomou uma das suas costelas e fechou o lugar com carne. Um presente, né? Ele apresentou a mulher ao homem, e o homem à mulher. Ter um cônjuge é uma condição afortunada, pois se trata de providência divina. Realmente, um casamento abençoado só pode ser de Deus. Se não for Deus no meio desse casamento, no meu casamento, todos os dias, é raro um dia que eu não
peça a Deus para abençoar o meu casamento, para renovar o amor do meu marido por mim e o meu amor por meu marido. Embora eu seja que existe amor no nosso casamento, existe respeito, existe comunhão, mas eu não esqueço, todos os dias eu coloco o meu casamento na mão de Deus, né? Eu peço a Deus para abençoar o meu casamento, para renovar o nosso amor, né? A nossa comunhão e o cuidado de um com o outro. Eu peço muito a Deus por isso, sempre eu peço a Deus pelo meu casamento. Nunca deixo de pedir a Deus pelo meu casamento, todos os dias praticamente eu peço a Deus para abençoar o meu casamento. Porque se a mulher não pedir a Deus para abençoar o casamento, a rotina, eu não gosto de rotina, eu gosto muito de viver na minha casa, eu não gosto de ficar saindo, eu prefiro ficar mais na minha casa do que mais. De vez em quando eu gosto também de sair, né? Para descansar a mente e tudo. Eu falo, Antoninho, tal dia, sábado que vem, você dá o seu jeito, mas eu quero sair, para não viver aquela rotina, né? Já vivemos a semana toda e a gente tem que tirar um dia da semana para passear, para caminhar, para nem que seja só para andar de carro, dar a volta mais os dois juntos, sair daqui, sabe? Sair de perto do trabalho, sair de perto dos amigos, sair de casa, sabe? Tem que ter essa rotina, tem que ter esse convívio de não deixar virar rotina no nosso casamento, não pode virar rotina. E tudo isso só pode vir com orações, com súplicas, né? Porque se você achar que o teu casamento é o máximo, que você não precisa de Deus para abençoar o teu casamento, as coisas vão acontecer e você vai dizer como aconteceu isso, né? Porque você não ficou dependente de Deus, você não ficou totalmente dependente de Deus, né? E temos que, nós mulheres, principalmente quando nosso marido ainda não é convertido, temos que estar debaixo dessa providência de Deus, né? Buscando, orando, clamando, intercedendo, colocando nas mãos de Deus. O terceiro tópico que eu quero falar é sobre a cooperação e não competição. No versículo 18 ao 20, está falando: deu nome o homem a todos os animais domésticos, aves do céu e todos os animais selváticos para o homem, todavia não se achava auxiliadora que lhe fosse idônea. Versículo 18. Disse mais o Senhor a Deus: não é bom que o homem esteja só, far-lhe-ei uma auxiliadora que seja idônea. Homem e mulher foram unidos por Deus para se amarem, se completarem e se ajudarem. Deus designou a cada um papéis a serem cumpridos. Quando se assume esse papel, então a cooperação terá bem-estar mental, emocional e espiritual no matrimônio. Tem que ter essa união, essa cooperação, né? Também, hoje em dia nós vivemos num mundo que tá difícil de viver financeiramente, né? Não dá
para viver somente com um salário mínimo. E olha que eu sou só eu e meu marido, mas nós pagamos aluguel, né? Graças a Deus não temos dívida com ninguém, né? Nunca fui, meu marido nunca foi um homem de ter dívida, ele detesta ter dívida com alguém. Eu também, graças a Deus, aprendi isso dos meus pais. Sempre ser correta nas minhas, como é que se diz? Nas minhas coisas, né? Nas minhas dívidas, pagar as minhas dívidas. Eu tenho muito medo disso, muito medo. Eu ganho meu salário e o meu salário é para pagar as minhas despesas, as minhas dívidas, porque aqui com o meu marido nós dividimos, não deixo ficar tudo nas costas do meu marido, porque hoje em dia ele é aposentado. Quando ele não era aposentado, as coisas eram diferentes. Eu não precisava nem trabalhar. Eu não precisava trabalhar. Eu comecei a trabalhar porque é bom, né? Trabalhar. Não é bom também ficar só dentro de casa, dependendo do marido. Eu não tenho filho, né? Talvez se eu tivesse filho, eu não precisaria trabalhar, mas eu tenho que trabalhar, porque eu quero ter minhas coisas, eu quero ter minha liberdade. Então, mas as tarefas são divididas, né? De vez em quando nós vamos no mercado, fazemos compra, eu divido, não deixo ele pagar sozinho. Às vezes ele fala, não, deixa que eu pago, mas eu falo, não, vamos dividir. Eu peço para a moça da caixa dividir de dois, né, para duas pessoas. Quando sempre compra uma coisa, ele compra outra. Antônio não é muito de comprar, sabe? Ele não é muito de comprar, não. E também eu também não, sabe? Eu não sou muito de ficar comprando, não. Muito difícil. Mas o principal das nossas responsabilidades domésticas, tudo que é fatura, cada um tem a sua responsabilidade. Ele tem a dele, eu tenho as minhas, entendeu? E graças a Deus, nunca tivemos problema nenhum com isso. Então é sempre bom, né? Se o homem trabalha, tem condições de gerar tudo, ótimo, né? Mas se não tem e a mulher trabalha, é sempre bom dividir as tarefas, né? Não deixar tudo, a carga toda sobre o marido. Porque, principalmente para quem vive assim na Europa, não é fácil a vida, não é fácil, é bem cara aqui. Eu imagino no Brasil também, imagino porque eu sei, eu vivi no Brasil, né? Quando eu vivi numa época, eu não trabalhava ainda, eu só trabalhei muito pouco no Brasil. A minha estada de trabalho no Brasil foi sempre doméstica, então eu vivia muito ali naquele meio doméstico. Mas é difícil, não é fácil não viver no Brasil, não é fácil. Então, tem que ter essa consciência, né? Principalmente quando tem filhos. Tem que ter, a mulher tem que falar, ou você paga as outras dívidas e eu cuido das crianças, né? Tem que ter uma concordância. O quarto tópico, eu quero falar de uma parceria, onde não existe superior nem inferior. Então, no versículo 21, o Senhor fala: Então o Senhor Deus fez cair sono pesado sobre o homem, e este adormeceu e tomou uma das suas costelas e fechou o lugar com carne. A mulher foi tirada da costela do homem e não dos seus pés. A mulher foi tirada da costela do homem e não dos seus pés. Então, nenhum homem é feliz sendo comandado pela mulher, nem a mulher é feliz sendo comandada pelo homem. Ambos serão felizes agindo como esposa, como parceiros. Homem nenhum pode tratar a esposa com desdém, como se esta lhe fosse inferior,
pois não o é. A dignidade da mulher está no fato de que ela também foi feita, imagem e semelhança de Deus, né? É como eu falei ontem, não tem inferioridade entre o homem e a mulher. Para Deus, a mulher é tão importante como o homem, porque, como diz aqui, ela não foi feita do pé do homem, não. Pra, porque ela não foi feita do pé do homem? Para não dar ao homem aquela sensação de submissão, né? Para que a mulher ficasse embaixo dos pés dele, porque ele tem, ele tem autoridade, né? E então não é para o homem humilhar a mulher. Tem muito homem, muito marido que humilha a mulher porque quem traz a comida para dentro de casa sou eu, quem te sustenta sou eu, e isso é mais do que obrigação. Meu marido, quando ele trabalhava, ele ganhava muito dinheiro, sabe? Então ele sempre me dava algum dinheiro no final de semana quando ele chegava. E aí eu nunca assim pedi, ele me dava e eu aceitava, com certeza, né? Mas assim, porque eu também não trabalhava. E quando eu comecei a trabalhar, que ele ficou aposentado, e que ele me via assim, ganhar até mais do que ele, agora, hoje em dia, você não quer me dar um dinheiro? Você não. Eu falei, não, mas eu te dava. Quando eu trabalhava, eu te dava. Eu falei, mas você fazia a sua obrigação, amigo. Porque eu sou sua mulher, eu quem cuida da casa. Eu não cuido da casa, não cuido de você, não cuido da sua roupa. Eu não trabalhava, você me dava, era normal. Agora, o que não é normal é eu te dar, eu trabalhar para te dar dinheiro. Eu me casei com um gigolô, você não é gigolô, né? Então ele ri, porque ele fala assim, mas é de brincadeira, né? Mas não tem, a mulher não tem que estar dando dinheiro pro homem, é mais do que obrigação do homem sustentar a mulher, né? É, se ela não trabalhar, né? Porque se ela trabalha, não tem porque o homem tem que dar ainda dinheiro para ela, porque ela tem o próprio dinheiro. O que tem que fazer é se unir, sentar, conversar, colocar na mesa, vai lá, eu ganho tanto, você ganha tanto, que vamos se unir e vamos dividir, né, em partes iguais. Se eu posso pagar um pouco mais, tudo bem, ok, não tem problema, mas a mulher também tem que participar. Mas não quer dizer que o homem tem que humilhar a mulher e nem a mulher humilhar o homem. Tem que ter harmonia no meio deles, né, no meio de um casal. Ambos serão felizes agindo como parceiro, né? Como parceiro. É, é assim, é dessa maneira que eu vivo com meu marido, né? A gente, como já falei, cada um divide quando eu acho, por exemplo, aqui a gente no inverno tem, não sei como é que se fala em português, chofage, se chama chofage, né? É como no Brasil que tem um ar-condicionado que refresca a casa, aqui tem o chofage que esquenta a casa, né? E para evitar de. É muito caro, gente, você não pode imaginar. Então, para evitar de pagar muito, porque essa é a minha tarefa, a gente tem um chofage elétrico pequenininho assim, né? Elétrico que a gente põe na eletricidade e ele esquenta, mas para ele esquentar tem que comprar o óleo, o petróleo, né? E eu falei, eu prefiro comprar o petróleo que para mim vai sair mais barato do que se eu deixar consumir
com o banho, a roupa, a máquina de lavar, então consome muito mais, né? Eletricidade, porque tem que abrir, porque se você não abrir o botão para esquentar, a casa fica fria, úmida, não tem como você viver aqui, meu, gela, é muito gelo. E aqui, esse apartamento que eu moro é um apartamento já antigo, não é tão isolado como os apartamentos, os prédios de hoje em dia, né? Então, precisa desse aparelho para esquentar a casa, para aquecer a casa. Então eu falei, eu compro, não tem problema. Então chegou uma época, as primeiras mês do inverno, eu comprei muito. E depois, como ele viu que eu comprei muito de início, depois ele passou a comprar também, entendeu? Então quer dizer que não ficou tão pesado para mim. Eu comprei uma parte, né, para na chegada do inverno, e depois ele, conforme a gente foi consumindo, ele começou a comprar. E lá ele comprou até o final do inverno, né? Mas a gente tá sempre assim se dividindo, né? Enfim, a partage. Chacun de son côté, quand on peut, e quando eu não posso, ele compra. Quando eu não posso, que eu tô vendo que fica muito pesado para mim, eu falo, não posso, vai ficar muito pesado para mim, e ele faz. E depois, quando eu posso, eu faço do meu lado, entendeu? É assim. E o tópico 5 que eu quero falar é o palco. É o palco da declaração efusiva de amor. No versículo 23, 24. E disse o homem: esta afinal é osso dos meus ossos e carne da minha carne. Chamar-se-á varoa, porquanto do varão foi tomada. Por isso deixa o homem pai e mãe, e se une à sua mulher, tornando-se os dois uma só carne. Então, Adão cultivou o romantismo por meio de uma poesia dirigida à mulher. O romantismo precisa ser cultivado de ambos os lados. O elogio precisa ser pessoal, direto. O amor precisa ser constantemente refinado, reafirmado. Afinal, ambos são uma só carne. É isso, gente. Olha, para vocês que são jovens, né, que estão começando carreira de casado, de família, né? Para você, mulher que já é casada, como eu, já com um certo tempo, tem que ter essa harmonia, tem que ter esse amor. O marido tem que sentir esse amor vindo da mulher e a mulher tem que sentir esse amor vindo do marido. Vocês sabem que eu tenho 15 anos de casada. 15 anos de casada. Desde que Antônio me conheceu, ele me chama ma chérie. Ele nunca me deixou de me chamar assim, ma chérie. Oh, ma chérie, ma chérie, ma chérie, ma chérie. E eu chamo ele de Antônio, de Tony, porque ele se chama Antony, mas eu chamo ele de Antony. Tem duas coisas que ele adora quando a gente chama ele de João, Antônio João. Ele gosta do nome dele, o verdadeiro nome dele português é Antônio João. Ele ama ser chamado de Antônio João. Mas para eu chamar ele de Antony, eu acho que é grande demais. Então, para encurtar, eu chamo ele de Tony. Mas ele não gosta. Por que você me chama de Tony? Eu te chamo de Cherry, Cherry, Cherry. Você é Antony, Antony. Então, de vez em quando, quando eu quero chamar ele de Antony, eu falo Cherry, ó Cherry, ó Cherry.
Isso agrada o coração dele, ele fica feliz, porque ele sente que uma ternura, né? Ele sente uma ternura, como eu também sinto. Às vezes, quando a gente tá. Às vezes, quando ele tá meio assim, bravo. Bravo não, porque o Antônio não é um tipo de homem que fica bravo. Né? Às vezes ele me chama Regina, Regina. Quando ele me chama de Regina, eu acho estranho agora, eu acho estranho. Eu não aceito, eu não gosto. Falei, Regina, por que você me chamando de Regina? Ah, mas Xerri, sabe? Mas é sempre Xerri, 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 Xerri. E mesmo se eu estiver brava com ele me chama de Xerri. Ele me chama de Xerri. Ele não gosta, então ele gosta, ele sente prazer, é a maneira dele de me dizer que ele me ama, falar que ele me ama, de me dizer que deve ser, eu acho que é o carinho dele, a forma de mostrar o carinho dele por mim é essa, sabe? Eu sou mais de tocar, de abraçar, de, de, de beijar, de fazer. Ele não, o Toninho não é assim, ele não é ó, sabe? E não é. Mas eu sei que ele me ama, eu sei que ele me ama e assim, a gente tá sempre mudando de tópico. Às vezes a gente gosta muito de falar assim, eu gosto de tu, gosto de tu, gosto de tu. E ele gosta, sabe? Eu também. E ele fala, je t'aime, eu te amo. E eu também, eu falo, eu te amo, vai lá. E outra coisa, a gente não sai de casa sem se fazer sem se dar um beijo. Quando a gente sai, quando a gente acorda, quando a gente levanta, quando a gente chega, é sempre com um beijo. E quando eu chego, às vezes do trabalho, às vezes estou cansada, ou quando eu chego, eu vejo outra coisa logo e que eu esqueço de dar, não dou o beijo, e ele fala, não me beijou hoje. Você chegou e não me beijou, sabe? Ou às vezes ele não fala nada, ele fica só esperando. A primeira oportunidade que ele fala tô esperando até agora o meu beijo, não chegou, não beijou, nada, sabe? E eu sou igual, a gente é igual, a gente já faz parte da nossa vida. Não sabemos fazer, sair, chegar, dormir. Quando ele sai, antes dele sair, ele vem no quarto me dar um beijo. Antes de eu sair para o trabalho, ele pode até estar dormindo, mas eu chego devagarinho e dou um beijo nele, sabe? E, é assim, um casal tem que ter esse carinho um pelo outro, tem que ter essa demonstração de amor, né? Porque senão fica monótono, senão vira costume, vira habitude e fica difícil, o casamento esfria. Essa é a verdade, o casamento vai se esfriando, o amor vai se esfriando. Se você não ora a Deus para renovar todo dia o seu casamento, se você não tem uma palavra de carinho para o seu esposo, para sua esposa, uma hora ou outra vai esfriar. Vai esfriar muito. E quanto mais fica frio, mais o iceberg vai crescendo. Você não pode deixar o iceberg. A palavra de Deus diz que não devemos dormir sem antes colocar as coisas a limpo, né? Como para dizer assim, no português bem claro. Não devemos. Não vou dizer que é nunca, não vou dizer que é nunca, porque também mais posso contar no dedo. Às vezes que eu fui dormir assim chateada com o Antoni, olha, eu posso contar nos dedos, e mesmo assim, se eu fui dormir, eu nunca fui dormir chateada com ele nunca foi dormir chateada, sabe, comigo. Eu
nunca fui dormir chateada com meu marido, sabe? Eu nunca fui dormir depois de uma briga sem sem ter chateado, sem estar chateada, sem, sabe, sem pedir perdão a Deus, porque Antônio, ele não conhece a palavra de Deus, mas eu conheço o Deus que eu sirvo, sabe? Então eu não posso chegar e dormir assim, brigar depois de uma discussão, principalmente casal que tem filho, sempre acontece uma coisa, um aborrecimento que às vezes vai aborrecer um, sabe? Não vai aborrecer o outro, mas sabe? Então não vá, nunca, não vá dormir com o coração triste com seu marido, com o coração triste com sua esposa, sabe? Mesmo se ele não sabe pedir perdão a Deus, você ora, você dobra o seu joelho, pede perdão e pede a Deus para perdoar ele também. Pede a Deus para repreender o mal, né? Porque nós sabemos que o mal, ele bate a nossa porta todos os dias, a todo instante, né? Tem o mal tentando nos destruir, principalmente o casamento. E aqui eu também quero falar mais um tópico, né? O tópico 5 é o palco da declaração efusiva de amor. Adão cultivou o romantismo por meio de uma poesia dirigida à mulher, né? O elogio precisa ser pessoal, você precisa elogiar sua esposa, você precisa elogiar seu marido. Eu sempre elogio o Antônio, sempre elogio. E também ele sempre me elogia. Às vezes, no domingo, quando eu saio para ir trabalhar, para ir para a igreja, que eu me arrumo um pouquinho mais, ele fala: ah, tá tão bonita, vai para onde? Desse jeito ele fala. Eu falei: vou para a igreja, vou louvar o meu Deus. Mas ele olha, ele vê, né? Ele vê. E ele sempre dá um elogio, eu sempre elogio ele. Eu também, você também tem que cuidar do seu esposo, né? Quando você, às vezes, Antony, ele gosta de andar igual, como é que eu vou falar? Como é que eu vou falar? Igual essas pessoas que andam na roça, que trabalham na roça todo tempo sujo, assim, ele não vai andar sujo, né? Quando a gente tem um, um convite de almoçar em algum lugar, claro que ele se lava, né? Mas se eu deixar, ele se arruma de qualquer maneira. Eu falei: não. Eu comprei essa roupa para você usar e não vai sair comigo desse jeito. Não deixo ele sair comigo de qualquer maneira, não deixo. Quando eu compro uma roupa para ele, sempre eu compro uma vez por ano, né, uma roupinha para ele, porque ele mesmo não compra não. Antes ele comprava quando ele trabalhava, mas agora, depois que ele parou que ele tá na aposentadoria, ele não gasta dinheiro com esse tipo de coisa. Então, e também eu não gostava muito do jeito que ele se arrumava, porque ele se arrumava que nem um garotão de 20 anos. E eu falei: não, você chegou a uma idade que agora tem que. É como a mulher chega a uma idade, a gente tem que se arrumar com uma roupa adequada à nossa idade. Eu tenho 50 anos e vou me arrumar com uma menina de 20, né? Então eu também não gostava do meu marido assim, não gostava. Eu falei: quando eu compro roupa para ele, eu sei como ele sabe que eu tenho bom gosto. E eu falei: não, quando a gente vai sair, se eu não estiver em casa, eu já deixo tudo em cima da cama. Eu falei: é essa roupa aqui que você vai colocar. Se você não colocar essa roupa aqui, eu não vou. Aí, lógico, né, que ele coloca, com certeza, que ele não gosta de sair sozinho. Quando a gente está convidado, assim, para ir almoçar na casa de um amigo, eu falei: se não se arrumar como eu botei, eu não vou. Vai sozinho, vai com Deus, mas eu não vou. Então, cuidar, né, do seu esposo,
da aparência do seu esposo também é muito bom. E aqui, ó, o elogio precisa ser pessoal. O amor precisa ser constantemente reafirmado, né? Como já disse, né? Dizer a sua esposa que você a ama, ela também dizer que ama você, né? Tem que ter esse essa intimidade, esse carinho, né? Essa poesia entre marido e mulher. E aqui, para terminar, eu quero, né, falar do tópico 6, que você precisa de valores bem definidos quanto à natureza, heterossexual, quanto a composição é monogâmico, quanto a intimidade é monossomático, sexo antes do casamento é fornicação, né? Para um homem, para uma mulher, um jovem, uma jovem que serve a Deus, né? Não dá para viver dessa maneira, né? Nós sabemos que é pecado. Como também o sexo fora do casamento também é pecado, né? O sexo fora do casamento é adultério, e no casamento é ordenança, né? Quanto à transparência, é despojado. O casamento é o lugar de se desnudar emocionalmente e fisicamente, né? Quando eu casei com a Antoni, infelizmente, eu fui viver com a Antoni antes do casamento, né? Antes do casamento. Cometi esse pecado, mas o Senhor foi bom e restaurou, né? O que era para ser maldição, Deus tornou em bênção. Nós nos casamos, mas quando eu conheci a Antoni pela primeira vez, na intimidade, eu tinha vergonha. Eu tinha vergonha eu não conseguia olhar para o corpo da Antoni desnudado. Eu não conseguia. Não conseguia. Eu tinha vergonha, sabe? Eu tinha vergonha porque eu não tinha esse costume, né? De estar com um homem. Então, eu tinha vergonha eu tinha essa vergonha. E aos poucos eu fui me acostumando, mas não foi assim logo de primeira, não. Foi logo de primeira, não. Eu tinha vergonha. E também o homem, ele tem que ter esse carinho. O Antoni foi um homem que teve carinho comigo, sabe? Ele sabia que eu era uma pessoa que tinha uma moral. Ele sabia que eu era uma pessoa que eu prezava o casamento. E ele sabia que eu era uma pessoa, que eu era uma moça de família, né? E que eu não era uma pessoa de bagunça, né? Não era assim, o tipo de mulher que ele encontrava e no mesmo dia ele ia dormir com ela. Não, ele sabe, eu me debati com isso, eu, né, tentei fazer ele entender que não poderia ser daquela maneira, mas como também já estava chegando a uma certa idade, eu falei, olha, eu fiz como Sara. Sara, ela não soube esperar, né, a promessa. Então, ela enviou
deu, né, a escrava dela para viver com o marido, né, coabitar com o marido dela. E então, depois disso ela sofreu, né, ficou sofrendo, foi humilhada e tudo isso, mas por quê? Porque ela não soube esperar a promessa de Deus. Eu tenho certeza que Deus tinha promessa para mim. E ele tem, né? E eu acredito que eu tenho isso no meu coração que mesmo meu marido não conhecendo a Deus da maneira, né, certa, vamos dizer assim, mas ele ama Deus. Ele ama Deus e eu acredito que, como ele falou para mim, que ele chorava quando ele, final de ano, festa de Natal, sabe? Até hoje isso me emociona quando eu falo, porque ele se emocionou, ele chorou, ele chora quando ele. Hoje em dia não, porque ele sabe que ele tem a mim, né? Mas quando ele era sozinho, solteiro, ele viveu durante 10 anos sozinho, né? E ele chorava quando chegava em casa, que ele estava sozinho, né? Enquanto a família estava reunida. E, e eu creio que Deus, eu creio no meu coração que Deus permitiu que eu entrasse na vida dele, sabe? Eu acredito que Deus, ele olhou essa tristeza, essa dor que ele sentia no coração dele. E Deus é bom e misericordioso. Deus é tão bom e misericordioso que no primeiro dia que Antônio me viu, ele se apaixonou por mim. Eu não foi no meu caso, eu não me apaixonei por ele a primeira vez que eu vi ele. Não me apaixonei, foi vindo aos poucos. Eu tive até mesmo que me afastar dele para sentir esse amor, sabe? Porque eu sabia quem ele era, eu sabia que ele vinha de uma boa família, uma família honesta, trabalhadora, que ele também era um homem honesto, trabalhador, sabe? Mas não estava ainda nos meus planos, assim, naquele momento eu não estava precisando de ninguém, não estava à busca de um relacionamento com ninguém, né? Mas ele não, ele se apaixonou mesmo por mim, de verdade, desde que ele me viu. E um dia eu vou contar para vocês esse encontro, como é que foi, né? Vai ser. Ninguém acredita, todo mundo acha que é assim uma coisa de conto de fada. Mas acredito que foi providência de Deus na vida do Antony, a minha chegada aqui na França. Então vai lá. Então eu quero dedicar esse vídeo a todas as vocês mulheres, com certeza, claro, mas em especial para minha irmã Jaqueline, tá? Até porque ontem ela elogiou esse blazer. Por isso que eu botei ele hoje, porque ela gostou. Ela disse que eu pareço até uma executiva com esse blazer. Então eu quero dedicar esse vídeo para ela. Espero que ele vai ser de bom. De bom. Ai meu Deus, esqueci a palavra. De boa utilidade, né? Espero que vocês vão assistir esse vídeo até o final. Tá muito longo, eu sei que tá muito longo, mas olha, eu assisto vídeo muito mais longo do que esse, tá? Então, é um vídeo para vocês. Espero que vocês vão assistir até o final. E não esqueça, gente, de dar o seu like, se inscrever, comenta o que vocês acharam, o que vocês estão achando desses vídeos que eu tô começando a fazer. Assim, agora no começo tá um pouco assim difícil, eu sei, né?
porque não é fácil, gente, falar diante da câmera, mesmo se eu tô sozinha aqui, não é fácil falar diante da câmera. É, não é fácil ter esse controle ainda, eu não tenho esse controle de tempo, de câmera, sabe? Eu não tenho. Mas eu espero que vocês façam um comentário de vocês, que vocês possam me dar incentivo, me incentiva. Vocês têm todo o direito de dizer se eu errei, se eu tô sendo muito exagerada. Então, eu só vou saber disso se vocês comentarem, tá bom? Então, comentem, divulguem esse vídeo com as suas amigas, com as irmãs na igreja, tá? Para que eu possa ter mais vontade, ânimo de fazer esse vídeo para vocês, tá? Então é com muito carinho que eu faço esse vídeo para vocês. Uma boa tarde de sexta-feira, porque começo de tarde, não sei, no Brasil, porque aqui já deve ser umas 4 horas, vamos dizer. Então, bom dia para vocês. Fiquem com Deus. E que Deus venha abençoar o casamento de vocês.